pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o assunto é um bocadinho mais sério. Antes de começar, não se esqueçam de subscrever o canal, não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais. Eu comecei uma página no Patreon. Neste momento ainda não tem muita coisa lá, é onde eu irei colocar alguns inquéritos, onde vou pedir a vossa ajuda na escolha de thumbnails, na escolha de futuros vídeos e na escolha de futuros temas e quadros, portanto vão até lá. Os mídias só começaram a dar atenção agora ao whitewashing no Winx Club por causa do que aconteceu no live action, mas a verdade é que isto é um problema que acompanha a série há vários anos. Já vem de trás, muito lá atrás, e está na hora de ser falado. Comecemos pelo princípio. O que é whitewashing? É o termo que se aplica quando personagens de uma raça ou etnia específica são substituídos por brancos. Na indústria cinematográfica é mais do que recorrente, existe desde os primórdios da sétima arte. Assim de repente, consigo lembrar-me de pelo menos 10 exemplos. E tendo em conta que eu não vivi assim tanto, é um número problemático. Sabemos muito bem que a indústria cinematográfica é controlada por brancos. É confirmado por estudos psicológicos que, quando escolhemos alguém, seja para o que for, tendemos a escolher quem mais parece connosco. Estão a entender a dinâmica. Se a indústria é controlada por brancos, a probabilidade de escolherem um ator branco vai ser muito maior. Sem ser isso, os executivos continuam com estas práticas porque acreditam que colocando atores brancos no lugar de pessoas de cor atraem mais financiamento, audiência e lucro. É racismo estrutural puro e duro. Quando o filme Êxodo, Deuses e Reis foi lançado e confrontado com estas questões, porque é uma história bíblica que se passa no Egito, com um elenco maioritariamente branco, o Ridley Scott, o realizador, afirmou que, e passo a citar, "Eu não posso fazer um filme com este orçamento em que até dependo de alívios fiscais espanhóis e dizer que o meu autor principal é o Mohamed não sei das quantas. Simplesmente não vou ser financiado. Não é sequer uma questão." Felizmente este filme foi um flop. Bem feito! E o que é que o Winx Club tem a ver com isto? As personagens centrais, as nossas amadas fadas, foram inspiradas em várias celebridades que dominavam a música e a representação nos anos 90 e 2000. A Bloom foi inspirada na Britney Spears, a Stella foi inspirada na Cameron Diaz, a Tecna foi inspirada na Pink, a Musa foi inspirada na Lucy Liu e a Flora foi inspirada na Jennifer Lopez. Portanto, isso resultou em que 2 membros do grupo fossem pessoas de cor. Como disse no meu vídeo sobre o Soul, representatividade é importante. O mundo é diverso. Por que é que os filmes e programas não haveriam de ser também? O conteúdo que consumimos é o reflexo da nossa sociedade, ou pelo menos deveria ser. Ver alguém parecido contigo num papel de destaque ou num papel de herói pode parecer que não, mas vale muito. Principalmente em questões de aceitação e de autoestima. Nós sentimos que somos visíveis para a sociedade. Gostarmos de um filme ou de uma série vai passar muito também pela identificação que temos com os personagens. E já é meio caminho andado se esse personagem tiver a mesma aparência que nós e vivências semelhantes. O meu nível de identificação com a Cinderela, apesar de adorar esse filme, não é o mesmo que eu vou sentir com a Tiana. E nisso o Winx Club acertou em cheio. Numa época dominada por starlas e sorrisos metálicos desta vida, em que personagens de cor eram elenco de apoio, subitamente num desenho animado tínhamos personagens de várias raças e nem me refiro só às fadas. Os rapazes também eram de raças diferentes, assim como os vilões e outros personagens recorrentes com quem se foram cruzando ao longo da série. O Winx Club retratava inclusive relações interraciais, o que não se via muito na altura. Mesmo assim, não se livraram de um momento racista. Vinha a descer o corredor quando, puf, fiquei com o cabelo assim! Oh! Que é aquilo? Ai. Há um em todas as famílias. Fun fact, este episódio desapareceu completamente do YouTube e quando o Nickelodeon emitiu as 2 primeiras temporadas em episódios especiais de 1 hora, este momento foi completamente excluído da edição final. Vá-se lá saber porquê, não é? Na segunda temporada foi introduzida a Layla, ou Aisha,
dependendo do país onde vocês vivem. Aqui em Portugal é Leila. O seu design foi inspirado na Beyoncé e o Eugenio Straffi, o criador da série, quis integrar uma personagem negra para aumentar a representatividade das Winx. Agora, metade do grupo era composto por pessoas de cor e acabei de me aperceber que não tenho um quadro aqui atrás, mas também já não vou montar. Portanto, é bastante triste quando essa representatividade, que é tão significativa, começa a ser retirada aos poucos. A primeira situação de whitewashing começou no Segredo do Reino Perdido, o primeiro filme da franquia que foi lançado em 2007. A situação ficou meio despercebida porque na série não houve qualquer alteração e nem toda a gente se deu ao trabalho de ver o filme. Então foi como se nunca tivesse acontecido. A diferença não é muito grande, mas nota-se que a pele da Flora ficou alguns tons abaixo do que deveria ser. Nos outros dois filmes que se seguiram, A Aventura Mágica em 2010 e O Mistério do Abismo em 2014, voltou a acontecer a mesma coisa. E continuou a passar despercebido exatamente pela mesma razão. Na série, nada mudou, estava tudo bem. Com a introdução do estilo Fairy Couture no spin-off World of Winx em 2017, a palete de cores afastou-se daquilo que tinha sido estabelecido na série original. A série já tinha uma predominância de cores pastéis, mas agora essas mesmas cores estavam muito mais claras. Couture é o tipo de moda que é feita por encomenda ou por medida e dentro do contexto da série pode ser também traduzido para alta costura e realmente os outfits delas são incríveis. Apesar de elas estarem outra vez uniformizadas, não há um que eu não tenha gostado. Foi aqui que se deu a primeira mudança realmente significativa e onde alguns fãs começaram a notar de que de facto havia algo de errado. Ao alterar o esquema de cores, todos os personagens ficaram mais claros. Mudar as cores do cabelo ou das roupas é uma coisa, mas quando mexemos no tom de pele dos personagens e quase apagamos a sua identidade racial, aí começamos a ter um problema. Qual era a necessidade disto acontecer? A Leila está quase do mesmo tom que a Flora tinha na série original e a Flora está quase da mesma cor que as restantes Winx. Mesmo com a contestação dos fãs, na segunda temporada, o problema manteve-se. A situação não foi corrigida e não tivemos qualquer declaração da equipa da Rainbow. O estilo Fairy Couture ficou no World of Winx, mas a paleta de cores, a modo que transitou para a oitava temporada em 2019. A diferença não é muita entre as duas séries. Os fãs reclamaram não só o contínuo whitewashing da Leila e da Flora, mas também o design dos personagens. E não parece haver intenções do lado da Rainbow de corrigir o problema mais uma vez. Depois chegamos ao auge do ridículo. Veio a infame adaptação em live action, o Fate, a Saga Winx, que estreou em janeiro deste ano. Fãs de anime, digam por favor que eu não fui a única pessoa a pensar na série Fate quando li o título pela primeira vez. E o que é que aconteceu no live action? A Musa e a Flora, personagens que são claramente asiática e latina, foram interpretadas por atrizes caucasianas, a Elisha Applebaum e a Elliot Salt, respectivamente. O live action parece que quis seguir na tradição do desenho animado. Já que andamos há anos a tentar fazer com que a Flora seja branca, vamos ser coerentes e dar-lhe uma atriz branca também. Antes do elenco final ser anunciado, surgiu na internet um suposto portfólio da Elliot Salt, onde dizia que ela ia interpretar a Flora no live action, o que causou algum burburinho. Burburinho a favor, a atriz levou com tanto hate que privatizou as contas dela nas redes sociais. Depois disso, ninguém sabe exatamente como, mas já não se falava mais na Flora, e sim numa personagem nova que apareceu do nada, chamada Terra. A justificação que nos deram é que a Terra é prima da Flora. Eu não sei se choro ou se grito de raiva. Eu vi a série e não entendi a necessidade desta suposta troca. Mesmo que seja uma personagem nova, não deixa de ser errado substituir uma personagem latina de destaque e papel fundamental na dinâmica original pela parente branca dela, que é o tapete onde os outros personagens limpam os pés. É só para mim que esta lógica não tem lógica nenhuma? Substituíram nas nossas caras uma personagem latina por uma branca e ainda há quem passe o pano ou quem simplesmente ignore. Hollywood tem há
anos deliberadamente excluído pessoas de cor de papéis principais ou de papéis de destaque. O último Airbender, pessoal. A situação é a mesma. Eu acho uma vergonha que isto se continue a repetir. A Terra não trouxe nada de novo ou de realmente relevante ao grupo que justifique esta mudança. Aliás, não só ela tem os mesmos poderes que a Flora, como a mesma obsessão por plantas, é insegura e até repete alguns dos comportamentos que a Flora tinha no desenho animado. Não me venham dizer que são referências e fanservice. Se não é a mesma personagem, porque é que age da mesma forma? Mesmo que o tal portfólio seja fake news, está na cara que a Elliot ia sim interpretar a Flora, porque ficaram com receio das críticas e eventuais polémicas que isso pudesse causar. É praticamente uma admissão de culpa. Adorava saber o que é que o Genius Strafi tem contra a Flora. Ano após ano, continua a ser roubada da sua identidade racial. De todas as Winx, neste assunto, ela é que mais se lixa. Meu Deus! Depois veio a musa, a Elisha Applebaum. É aqui da Europa, mas ao que parece, um dos progenitores tem origens na Singapura. A atriz não confirmou nada disto, mas mesmo que seja verdade, os traços asiáticos nela são mínimos. Ela passa por caucasiana com tranquilidade. Sem contar com a inspiração na Lucy Liu, o visual da musa, desde o cabelo a alguns figurinos, são óbvias referências à cultura chinesa. Até o seu planeta natal Melody, desde a arquitetura até ao aspecto dos habitantes, é tudo inspirado em países asiáticos. Então fica difícil entender o porquê da escolha da Elisha. Não vou ilibar as atrizes, elas têm alguma culpa em terem aceitado interpretar estes personagens. Elas podiam ter recusado. O Ed Skrein, enfim, fez exatamente isso no Hellboy quando lhe ofereceram um personagem asiático. Elas podiam ter feito a mesma coisa. Ele sabia que era errado e saiu do projeto. Mas os reais responsáveis aqui são quem dirigiu o processo de casting e quem fez a escolha final do elenco. E os executivos por detrás da série, claro. Esses sim são os verdadeiros culpados. Adorava saber o que é que vai na cabeça destas pessoas. O que é que eles estavam a querer com isto? O que é que achavam que ia acontecer? Achavam que ninguém ia reclamar? Que ninguém ia notar a diferença? Eu gostava de achar que não é proposital, mas são demasiadas situações para se ignorar. Estas alterações têm sido feitas gradualmente ao longo dos anos, quase que à espera que não nos dessemos conta das diferenças. Mas demos, e não estamos felizes com isso. Custava alguma coisa manter o tom de pele dos personagens? Custava alguma coisa eles terem arranjado atrizes asiáticas e latinas? Se elas foram escolhidas é porque não havia ninguém melhor. Aceita! Tu acreditas mesmo nisso ou estás só em negação? O que não falta neste planeta é gente. Duvido que não houvesse alguém melhor. Há tantos atores de outras raças e outras etnias por aí e muitos à espera da sua primeira oportunidade. A equipa de casting quis ir pelo caminho convencional e o mais errado também. Mas porquê é que isto continua a acontecer com este franchising? Eu adorava ter uma resposta para vocês, mas infelizmente não tenho. Nem o Genius Strafi, nem ninguém do Nickelodeon se deu ao trabalho de, até hoje, explicar o que é que tem vindo a acontecer e sequer obtivemos um pedido de desculpas ou algum comunicado. Até hoje, de todas as entrevistas que o Genius Strafi deu sobre a série, não houve uma menção ao whitewashing dos personagens. O que dá a ideia é que eles estão nem aí. O Strafi disse que quando criou a série, queria propositadamente um grupo diverso para que, e passo a citar, adolescentes do mundo inteiro se pudessem identificar com os personagens com quem se acham mais parecidos. Ora, nós passámos disso para isto e finalmente isto. Lindo serviço. Um desenho animado de há 17 anos consegue ser mais inclusivo do que uma série atual que está constantemente a afirmar-se progressista. Espero que estejam orgulhosos, porque a noção ficou em casa. Os fãs continuam a reclamar uma e outra vez e a Rainbow e o Nickelodeon continuam a fazer de conta de que não é nada com eles. Até parece que querem arruinar a série de propósito. Quero deixar bem claro que eu não odeio o desenho animado, nem o live action, nem nada disso. Eu cresci com o desenho animado, gosto muito das primeiras temporadas. O live action, apesar de não ser a melhor coisa do mundo, até tem o seu mérito. Explico melhor no vídeo da próxima semana. Por muito fã que eu seja, não quer dizer que tenha de fechar os olhos ao que tem vindo a acontecer e que precisa de ser reconhecido como um problema e discutido abertamente. A Rainbow e o Strafi têm de parar de fugir desta questão. Não sei o que mais virá por aí, tanto no desenho animado como no live action, só o tempo dirá. Comentem aqui em baixo as vossas opiniões, não se esqueçam de subscrever o canal, vejam este outro vídeo e até à próxima.